Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho explicar juridicamente por que a Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, está presa. De acordo com tudo que a gente vê na imprensa, todas as suspeitas de ter torturado e matado a criança recaem sobre o padrasto, o Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro, que é namorado, companheiro da Monique Medeiros. E aí? Por que então que não é somente o Jairinho que está preso respondendo, pela morte do menino Henri Borel? Por que a mãe da criança também foi encarcerada? Talvez você esteja agora lembrando, da tentativa da Monique Medeiros junto com o Jairinho de persuadir testemunhas, de tentar enganar a justiça. Isso tudo é relevante, sim. Mas, na verdade, esses são crimes conexos ao crime principal, ou seja, são crimes que estão relacionados ao homicídio do menino Henri Borel. E, na verdade, o que justifica a prisão preventiva da Monique Medeiros é o crime de homicídio. E, se você está prestando atenção nas notícias, em nenhum momento houve alguma suspeita de que a mãe teria cometido agressões contra o filho. Só que ela permitiu que o padrasto fizesse isso com a criança. E isso é juridicamente relevante para o direito criminal, porque ela é, por lei, garantidora. Eu vou explicar. A nossa legislação, ela prevê que algumas pessoas, que eles chamam de agentes garantidores, terão a obrigação de agir para impedir que algum crime aconteça. E é exatamente por isso que a Monique Medeiros hoje está encarcerada em prisão preventiva, aguardando julgamento pelo crime de homicídio do próprio filho. Porque tudo indica que ela sabia, ela tinha conhecimento de que essas agressões aconteciam e ela nada fez para impedir que esse tipo de crime continuasse acontecendo contra o filho dela. Como ela se omitiu diante dessas agressões, ela responde pelo resultado dessas agressões. Qual foi? A morte do próprio filho. Então, eu vejo nos outros vídeos sobre o caso Henri Borel, que eu posto aqui no canal, que muita gente questiona, mas por que a Monique está presa? Quem machucou a criança, quem torturou, quem matou foi o Jairinho. Não importa. A partir do momento em que a mãe sabe das agressões e tem possibilidade de impedi-las e ela não faz, ela assume a responsabilidade pelo resultado com o agressor. Então, o mesmo crime cometido pelo Jairinho foi também cometido por ela, mas não de forma ativa. Ela agiu por omissão. Eu vou explicar como é que funciona essa ideia da omissão dentro do direito. Nós temos alguns crimes que prevêem que a omissão vai ser punida. Vou te dar um exemplo. Alguém está passando mal ali e de repente a pessoa que está do lado ignora e não presta socorro. Isso é um crime de omissão de socorro. Esse crime é previsto como um crime omissivo. Não se espera que alguém haja de alguma maneira para poder praticar o crime. Basta ela não agir. Então é por isso que leva esse nome de crime omissivo. No caso dos garantidores, a gente também vai ter crime omissivo aí. Por quê? Porque a obrigação do garantidor é agir. E a partir do momento em que ele não age, é como se ele estivesse praticando o crime que ele está deixando de impedir. É também um crime omissivo, só que diferente da omissão de socorro, por exemplo, não existe na lei penal
o crime dizendo, né, que é crime deixar de agir quando você tiver que agir diante dessa situação. Não existe nenhuma previsão nesse sentido. Na verdade, existe uma lista dos crimes, né, previstos na nossa legislação, e em outra parte da lei tem dizendo ali quem é obrigado a agir. Por isso que a gente chama de crime omissivo impróprio, porque não existe a previsão da omissão desse garantidor de uma forma expressa naqueles crimes especificamente. E o crime omissivo praticado pelos garantidores, ele não é somente o crime de homicídio. Existem também outros crimes que podem ser praticados de forma omissiva por aqueles que têm o dever de agir. Eu vou te dar um exemplo. Você está vendo que o seu filho está brincando de correr na frente de casa e você não faz nada para poder impedir que essa criança vá para a rua, mesmo sabendo que está passando um monte de carro ali na rua da sua casa. E de repente essa criança é atropelada. Você, como pai ou como mãe, vai ter responsabilidade criminal pelo que acontecer com a criança, porque é sua obrigação cuidar do seu filho. Outro exemplo, né, de repente você levou o seu filho para o clube e tá lá a criança na piscina. É sua obrigação vigiar o seu filho. Ah, tudo bem que tem um monte de gente na piscina e que vai ter também o salva-vidas, mas isso não te exime da obrigação de garantir que nada aconteça de ruim para o seu filho. Então, numa situação como essa, você deixou o seu filho lá, brincando na piscina, sem boia, sem nada. Ah, ele sabe nadar? Ok. Você se distraiu e não olhou e o seu filho se afogou? Você vai responder criminalmente pelo que tiver acontecido com a criança. Então, você pode responder pelo crime de lesão corporal, talvez até culposa aí, porque você não tinha intenção de permitir que o seu filho se machucasse, mas simplesmente você se distraiu. Ou então, na pior das hipóteses, se a criança vier a morrer numa situação dessa, você pode responder pelo homicídio culposo, que é aquele sem intenção de matar. Então, observe que você, como pai, como mãe, você tem a obrigação de garantir a integridade física, a saúde, a educação, tudo relacionado ao seu filho. É sua obrigação legal. E se você se omite, se você deixa de cumprir a sua obrigação de pai e de mãe, isso pode ser criminalmente punível. E é justamente isso que está acontecendo com a Monique Medeiros. Ela tinha a obrigação de proteger o filho Henri Borel. Ela teria que ter agido para impedir que o Jairinho ferisse, torturasse e matasse aquela criança. Mas a partir do momento em que ela nada faz, mesmo sabendo que a criança estava sendo torturada, estava sendo agredida e que uma consequência lógica de muita agressão é a morte de uma criança. Então ela assumiu a responsabilidade por esse crime cometido pelo Jairinho a partir do momento em que ela devia, podia, mas não agiu para impedir o crime. Compreende? Então vamos lá, eu trago aqui duas observações. O dever de cuidado, né, de impedir que alguma coisa aconteça com o filho, está previsto na lei. É a lei que diz que pai e mãe são responsáveis por impedir que alguma coisa de ruim aconteça àquela criança. Agora, a mesma lei diz que para poder ser punido, tem que poder agir naquele momento. Aí que está a grande questão dos crimes que são considerados, né, omissivos cometidos pelos garantidores. Por quê? Muitas vezes você tem o dever de agir, mas você não pode agir. Vamos supor, você tá ali, alguém te amarrou, um bandido te amarrou e tá surrando o seu filho na sua frente. Você não pode agir, você não tem o que fazer. Você simplesmente tem o dever legal de agir, mas as circunstâncias te impedem de agir e
acabar protegendo, né, o seu filho dessas agressões que ele está sofrendo. Então, numa situação como essa, não, você não vai responder pelo crime de agressão, né, de lesão corporal que está sendo cometida contra o seu filho, pelo bandido. Agora, vamos supor que você é casado com a madrasta do seu filho, né? Seu filho tá lá e você tá vendo que a madrasta tá batendo, tá corrigindo o seu filho e tá ferindo o seu filho. E você tá ali, tá tudo bem, ela tá fazendo o que tem que fazer. Numa situação como essa, você poderia ter agido. Então, você pode sim responder pelo crime do que vier a acontecer com a criança. No caso da Monique Medeiros, o que aconteceu com a criança foi a morte. E é por isso que ela está respondendo pelo crime de homicídio. Compreende? Você que é pai, você que é mãe, você é garantidor do seu filho. Então, a partir do momento em que você tem a obrigação de agir, que você possa agir, mas você não faça nada para proteger o seu filho, você se torna responsável, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido entender como que funciona a nossa lei penal em relação aos pais e às mães que deixam de proteger os seus filhos. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para o YouTube saber que o conteúdo é relevante. E se não for inscrito ainda, te convido a se inscrever aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Até lá!